O jornalismo da Mar Azul Mídia 97.1, 94.5 abre espaço agora para conversar com o empresário José Eduardo Silva, da Construtora Silva de Balneário Piçarras. Queremos agradecer ao José Eduardo pela gentileza, abraçando também o outro diretor da Construtora Silva, o seu filho Tiago Silva. José Eduardo, vamos começar pelo princípio. Prazer em recebê-lo. Vamos falar da trajetória da Construtora Silva. Como foi o início, José Eduardo? Olá, Danilo. Olá, ouvintes da nossa querida rádio. É um prazer, uma satisfação estar aqui, né? Esse momento aqui com vocês, contando um pouco dessa nossa trajetória. A Construtora Silva, ela tem mais de 40 anos, né? São 43 anos de atividade, que começou lá com meu pai, né? Quando veio para Piçarras, que aí, Danilo, na época era muito comentada, né? Que precisava de mão de obra. Então, começou ali os trabalhos que precisava na construtora, né? Na época ele era, vamos dizer assim, colocava a mão na massa, né? Ele era o homem forte ali da linha de frente. E aí, com o tempo, a gente, né, foi se firmando nessa cidade maravilhosa. Então, 43 anos de história, a gente tem algumas obras aí que a gente pode estar contando numa outra oportunidade e que se soma até com a história assim, do município, né? Então, a trajetória começa com meu pai e há 18 anos que eu venho tocando, então, essa segunda parte, vamos dizer, da Construtora Silva, e agora com a satisfação, né, de estar com o nosso filho, Tiago, que é estudante de engenharia civil, já no 8º período na Univale, e que também está caminhando aí para assumir, né, a trajetória da família na construção civil. Ô, José Eduardo, qual é o diferencial da Construtora Silva hoje? Eu perguntaria o seguinte: o que a Construtora Silva faz ou tem que os outros não fazem e não têm? Assim, Danilo, a gente tem uma estrutura que permite tanto eu quanto o Tiago ficar independente do processo ali de construtivo, conseguindo se concentrar na fiscalização do negócio. Então, tanto eu quanto o Tiago, a gente se reveza bastante para estar no momento certo quando o profissional está executando o serviço e evitar que a gente tenha falhas, né? Tenha desperdício, tenha retrabalho. Então, assim, quando as pessoas procuram a Construtora Silva, já vem com essa informação de que a gente tem nessa retaguarda ali que está revisando o tempo todo o trabalho que está sendo feito no canteiro de obra. Qual é a situação hoje, José Eduardo, do mercado da construção civil no litoral norte? Danilo, a gente vem percebendo que Piçarras e região, né, a gente também está acompanhando Penha, né, nossa cidade vizinha, Barra Velha, né, são cidades que estão despontando aí, né, para um ritmo muito acelerado de construção. Deixa a gente, de certa forma, preocupado, porque, né, a gente deveria estar melhor estruturado a nível de município, né? Eu falo assim até de infraestrutura mesmo, como as ruas, né, os binários, isso tudo está acontecendo à medida que está sendo ocupado a cidade. E, né, como a gente está vendo, a nossa vocação aqui no litoral os prédios, né, as obras aí verticalizadas. Então, né, até um assunto interessante, que a nossa especialidade é residencial. A gente, durante muitos anos, trabalhou sempre com o cliente doméstico, a gente fala, mas a gente já está percebendo que, né, nossa atividade precisa acompanhar o desenvolvimento e também trabalhar com construções de prédios, né? Pois dos segmentos da construção civil, qual é o segmento mais aquecido neste momento? Sem dúvida nenhuma, a construção de prédios aí, com essa vocação, inclusive, para o alto padrão. Então, né, a Construtora Silva, ela também tem esse cuidado, né, esse zelo, e está habilitado, né, para esse nível de serviço, que é o serviço de alto padrão. A gente também tem feito muito serviço na Praia Brava, ali, né, que é o
celeiro das obras de referência, e na Avenida Atlântica, recentemente, a gente também reformou um apartamento. Então, a gente está acompanhando, né, essa vocação do município, que, afinal de contas, né, 43 anos, tu tem a gabarito, né, e tem trajetória aí para estar ocupando esses espaços. Então, sem dúvida, verticalização, inclusive, de apartamentos de alto padrão. Agora, como é que a empresa tem se adaptado, José Eduardo Silva, à questão das inovações tecnológicas, a questão sustentável, inteligência artificial, já entrou no radar da construtora Silva? Esse caminho eu acredito que vai ser com o Thiago, né? Ele é muito aberto nesse segmento, né, de informática, eu ainda estou eu sou aquela geração final, né? A gente se dá bem no computador, no telefone, mas inteligência artificial eu acredito que já vai ficar para a área do Thiago. O que a gente tem investido... É só certas coisas na área da tecnologia que nem a minha condição. É caviar, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar e só para o gasto, isso, né? Só para o gasto. A gente tem acompanhado aí que vai ser inevitável, né, Danilo? Mas tu sabe que a gente demora um pouquinho mais para lidar com a ferramenta, né? Então eu ainda não me familiarizei, mas o que eu posso te garantir é que a gente tem investido bastante em ferramentas, né? Assim, que hoje a construção civil ela está sendo muito bem servida, né? Vou te dar um exemplo bem simples, um exemplo só, que é o nível a laser, né? Como trouxe assim para nós, por exemplo, a perfeição em termos de nível, em termos de esquadro, de prumo. Então, hoje a conferência nossa, a gente não consegue mais trabalhar sem um nível a laser, por exemplo, né? E sem contar outros, né? Eu comprei agora, semana passada, comprei um vibrador para trabalhar com porcelanato de 1 metro. Daí até o meu pai se surpreendeu, né? Ele não está mais na obra. A gente não martela mais o piso, né? Ele vibra, ele tem um equipamento que vibra a peça. Então, nesse sentido, a gente está se acompanhando as novidades do mercado nesse sentido. Agora, José Eduardo Silva, outra coisa, quais são os entraves do setor hoje em termos de licenciamento, burocracia, financiamento, juros? Agora estamos vivendo aí esse absurdo do tarifaço. Quais são os entraves da construção civil na atualidade? Danilo, eu sou testemunha aí do quanto que os órgãos eles atrapalham o empreendedor, né, especialmente no ramo da construção civil. Recentemente até a gente fez alguma matéria aí para mostrar como a burocracia ela atrapalha o dia a dia nosso. Então, hoje, se você trabalhar com um projeto de uma casa, né, normal, aí uma casa, né, até 150 metros quadrados, você não vai escapar de 6 meses de burocracia, fora todo o valor que gasta, né, em termos de taxa, Então, assim, imagina o que passa o construtor de um prédio, né, que precisa apresentar uma série de documentação. Nós vivemos um crescimento muito grande nessa área, porém a administração pública ela está muito atrasada nesse sentido. São os burocratas que ficam ao redor ali dos projetos e criando uma série de dificuldades. Então seria muito mais fácil, né, para quem está investindo no município, para quem está, né, trazendo esse emprego para a cidade, que a administração não atrapalhasse, sabe, Danilo? Não atrapalhasse já seria para nós aí um grande incentivo. E a questão financeira hoje, o custo do dinheiro está muito alto, ele até deu uma segurada, para ter uma ideia, né, nos novos lançamentos, a gente está observando aí que o pessoal está, vamos dizer assim, esperando ainda algumas definições. A gente sabe que o Brasil é cíclico, né? Então, a gente sabe que daqui a pouco a gente sai novamente da crise, mas a gente já poderia estar num patamar melhor
se a gente não tivesse com o juro tão alto. Pois é, voltando aí ao setor público, que às vezes dificulta, a gente tem a impressão que eles trabalham na base do para que fazer fácil se complicando também dá, não é mesmo? Muita coisa que a gente percebe assim na administração pública é que eles criam mais serviço para eles mesmos, sabe? Vamos pensar que uma casa de 150 metros quadrados, ela vai interessar para o município questões de recuo e de extremante, né? O que mais que o município precisa interferir, né? Aí eles interferem na quantidade da metragem de quarto e janela, e tudo tem que ser rigorosamente, sabe, no papel. É uma burocracia. Se você falar com quem está no ramo, você vê que é desanimador quando você entra nesse assunto do excesso de burocracia. Muito bem. Me diga uma coisa, José Eduardo Silva, os principais projetos a curto, médio e prazo da construtora Silva. Muito bem, a gente está entrando, né, novamente aí na questão de incorporação. A gente está trabalhando já com um projeto, né, aqui no bairro Nossa Senhora da Paz até, né, por um estudo nosso aí, onde tem demanda reprimida de imóvel ali, né? E além disso a gente continua na prestação de serviço. Como eu falei, a gente também está buscando esses mercados aí de Balneário, de Praia Brava, Itajaí, né? Continuamos trabalhando em Penha, Pissarras. Então a gente faz a prestação de serviço, tem o produto próprio, que é a nossa incorporação, e a gente também está caminhando aí para, dentro de um curto prazo, trabalhar com locação de equipamentos. Estamos cheios de gás aí, vontade de trabalhar aí, dependente dessa situação do Brasil aí, mas nós estamos com o pé no acelerador aí. Muito bem. Para nós encerrar esta conversa, José Eduardo Silva, qual conselho o senhor daria para quem deseja investir ou atuar aí no mercado da construção civil? Muito bem. Ô Danilo, a gente hoje ainda conversava sobre um carro aí que a gente estava comparando. Se você comprar um imóvel hoje, né, por mais que ainda o juro esteja um pouco mais caro, mas o imóvel ele só vai te trazer lucro, rentabilidade futura. Então, se você, por exemplo, pegar esse mesmo dinheiro e investir num carro, um exemplo, né, dependendo do modelo do carro, você vai ter um efeito contrário. Então, a construção civil, isso já é do tempo do meu avô, eu acredito que tu vai concordar comigo. Quem investe em terra e em imóvel nunca perde. Então, né, se você tem esse interesse, né, de aplicar o dinheiro, ou se você tem crédito para estar fazendo algum investimento, contrate alguém como a construtora Silva, que tem, né, todos esses anos de mercado e que vai te dar uma retaguarda para que você não tenha, né, nenhuma dor de cabeça futura, né, um imóvel com garantia e que você possa ter a rentabilidade daquilo que você precisa. Muito bem, bela análise. José Eduardo Silva, obrigado pela entrevista, sucesso para a construtora Silva, um abraço, amigo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço e a gente vai estar conversando por mais vezes aí. Um abraço. Seguramente, um abraço.